Isaías 41, 13 e 14. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e lhe diz: não tema, eu o ajudarei. Não tenha medo, ó verme Jacó, ó pequeno Israel, pois eu mesmo o ajudarei, declara o Senhor, seu Redentor, o Santo de Israel. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e lhe diz: não tema, eu o ajudarei. Não tenha medo, ó verme Jacó, ó pequeno Israel, pois eu mesmo o ajudarei, declara o Senhor, seu Redentor, o Santo de Israel. Feche os seus olhos aí mais uma vez, e agora peça a Deus para falar com você, agora que você já conhece o texto que vamos meditar. Talvez uma frase já te chamou a atenção, e aí, enquanto você se assenta, faça essa oração aí, pedindo a Deus que fale com você. No nome precioso de Jesus. Amém. Estamos no livro do profeta Isaías. Isaías 40. Isaías 41. Alguns dividem o livro do profeta Isaías em outros livros. Em Isaías 1, Isaías 2, e aqui nós estamos talvez na terceira parte do livro do profeta Isaías. E Isaías apresenta ao povo de Israel, Isaías apresenta ao seu povo, se a sua Bíblia é igual à minha versão, a NVI, o título é O Ajudador de Israel. Isaías vai apresentar ao povo o seu Consolador, o Messias. E nós estamos falando de 750 anos antes de Cristo. Isaías começa a apresentar 200 anos antes do exílio da Babilônia, aquele que viria resgatar o povo do exílio. O exílio não tinha nem começado. E Isaías apresenta o Messias. A queda de Jerusalém não havia acontecido, o reino do sul não havia caído, mas Isaías fala de uma intervenção salvadora. Antes do exílio, antes do nascimento de Cristo, antes da vinda do Messias. Estamos aí, chegando ao final de mais um ano. Já parou para pensar nisso? Eu nem usei a roupa do Natal que eu ganhei o ano passado. Eu acho que eu nem roupa no Natal eu ganhei o ano passado. E já está vindo outro Natal. Vamos entrar aí nos últimos 4 meses de 2021. E lá se foi 2021. Alguns ainda se lembram de 2019. Quanta expectativa! Nós achamos 2019 pesado, nós achamos 2019 ruim, e aí 2020 chega, a gente achava que ia ser barragem, que ia ser o grande episódio de 2020. E passa 2020, e agora passando 2021, e 2022, ó, já está aí, deixa eu entrar, senão empurra a porta. Mas antes que o ano acabe, antes que o ano termine, eu queria usar e me juntar a Isaías e apresentar para você nessa noite, ou nos reapresentar nessa noite, 4 credenciais divinas, que talvez sejam
úteis antes que o ano termine. Antes que o ano acabe. Vamos entrar aí em mais uma estação. Vamos entrar aí em mais um momento, mas antes que o ano acabe. Antes que o ano termine, eu gostaria de relembrar com você 4 das credenciais, 4 dos créditos, 4 dos poderes, dos títulos, das habilidades, das aptidões divinas. Os presbíteros estão aqui, anualmente acontece a reunião do presbitério, e aí o representante da igreja, ele precisa de uma credencial, que vai apresentá-lo ao presbitério. E aqui, Isaías usa dessas credenciais divinas para apresentar ao povo de Israel o seu ajudador. E você pode pegar aí o primeiro bloco de versículos, dos versículos 1 ao 4, a primeira credencial divina que ele aparece, que ele apresenta, ele nos apresenta o Senhor. Um contexto de ilhas, de nações, o capítulo 41, versículo 1, ele fala sobre as ilhas, sobre as nações. Ele convoca, Isaías convoca esse povo, e ele faz uma pergunta: quem despertou o que vem do Oriente? O povo aqui nem sabia que viria um tal de Ciro, rei da Pérsia. Não tinha nem acontecido a Babilônia, a Assíria, a Pérsia, nada disso. E Isaías já pergunta assim: quem fez tudo isso? Quem chama as gerações à existência desde o princípio? Quem despertou esse que está vindo do Oriente com espada? Quem despertou esse que vem perseguindo, avançando? E aí talvez os mais da época, escolinha do professor Raimundo, lembra? Do Rolando Lero. Quem? E ele ficava ali, né? Quem? E aí ele não falava a menina mais bonita do universo. Aí ele falava Raimundo Nonato. Isaías não fala nem a menina do universo. Isaías não fala nem o Raimundo Nonato. Isaías responde depois de perguntar para a gente, no versículo 2, quem? No versículo 4, quem? Ele diz, inspirado pelo próprio Deus, ele diz: eu, o Senhor, que sou o primeiro e que sou eu mesmo com os últimos. Talvez, antes que o ano termine, você está necessitado, eu estou, nós precisamos que Deus se apresente a nós como o Senhor, o Adonai, o Deus da aliança, o Deus do relacionamento, o Deus próximo, o Deus de perto, o Deus que é maior do que Ciro, o Deus que é maior que o governo, o Deus que é maior que o STF, que a política internacional, mundial, o Senhor. Ou talvez você está pensando assim: não, pastor, está muito longe o Brasil, você não tem noção do que está acontecendo na minha casa, no meu casamento. Eu preciso que o Adonai, que o Deus do relacionamento, que o Deus da aliança entre na minha casa antes que o ano termine. Eu quero dizer para você que Ele está aqui. E Ele pode começar um novo tempo na sua vida, na minha vida hoje, antes que agosto termine. Se bem que agosto não termina, né? O Senhor. Não precisamos temer Ciro,
Não precisamos temer quem vem do Oriente, do Ocidente. As ilhas se juntam, as nações se juntam e aparece o primeiro, o último, o Alfa, o Ômega, o Senhor. No versículo 13 que nós lemos: pois eu sou o Senhor. Eu sou o Adonai, eu sou o Deus da aliança, eu sou o Deus do relacionamento. Eu quero encorajar você, que antes que o ano termine, precisa de uma intervenção divina. Talvez você que está aí nos assistindo, talvez você que precisa que Deus entre na sua casa. Quero já encorajar você a orar: Senhor, Senhor, Senhor. E Isaías dá uma respirada e ele começa o versículo 5. As ilhas viram isso e temem. Os confins da terra estavam temerosos com a chegada de Ciro, antes mesmo de Ciro chegar, antes mesmo da Babilônia vir. E aí vem um contexto que às vezes a gente usa errado. Se você já disse para alguém: olha, ao seu irmão diz, seja forte, você só usou no contexto errado. Agora a gente sai de um contexto universal para um contexto de idolatria. As pessoas estavam perdidas, elas estavam se agarrando ao que elas viam na frente. Esses últimos dias ficamos aterrorizados com o Afeganistão. Gente se agarrando às turbinas dos aviões, às escadas, aos arames, aos picos dos muros. Há algum tempo ficamos aterrorizados com a barragem aqui perto, a lama vindo e você não tem onde se agarrar. E nós estamos assim, vivendo dias assim, as pessoas estão desesperadas. Como a idolatria tem crescido, como a busca por um Deus, por um ser superior, por alguma coisa maior, por um recurso tem crescido. E esse é o contexto desse próximo bloco de versículos. O artesão vem, o que mexe com a bigorna, que é uma ferramenta, uma mesa para soldagem. Eles vêm, fixam o ídolo com pedra, com prego, para que ele não tombe. Fique aí, nos socorra, venha em nosso favor. E aí Isaías faz uma adversativa e diz: você, porém, ó Israel, você, porém, ó Manuel, você, porém, ó Nívia, você, porém, para eu poder voltar, ó Israel, Jacó, meu servo, a quem escolhi, descendente de Abraão, meu amigo, eu os tirei dos confins da terra, dos seus recantos mais distantes eu os chamei, eu disse: você é meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei, por isso não tema. Pastor, vou casar, por isso não tema. Pastor, a Covid está aí, eu estou grávida, por isso não tema. Pastor, está todo mundo morrendo aí, eu tenho asma, por isso não tema. Pois eu estou com você, não tenha medo, pois sou o seu Deus. A segunda credencial. A primeira credencial: eu, o Senhor. A segunda credencial fica um pouco mais próxima. A segunda credencial já não é o Deus. A segunda credencial é o seu Deus, o Yahvé.
Se o Senhor é o Adonai, no versículo 10 agora, a credencial, o crédito, o título é de Deus, do Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, acima de qualquer outro Deus, acima de qualquer outro ídolo, aquele que está conosco, aquele que nos fortalece, aquele que nos ajuda, aquele que nos segura com a mão direita vitoriosa. Esse é o Deus de Elias. Chama Baal aí. Faz o que vocês quiserem. Grita. Talvez ele não está escutando. Cava um buraco. Mas quando Elias clama, o Adonai, o Yahvé, ele vem. E ele nos toma pela mão direita, a mão da segurança, a mão do socorro, a mão da ajuda. E talvez a coisa está tão complicada que você está chegando à conclusão assim, só Deus. Quantas situações nós, pastores e presbíteros, vocês estão aqui tão perto de um grande hospital. Quantas vezes o médico nos chama, junto com as famílias, ou junto com a família, e dá uma respirada para a gente e diz assim, agora, só Deus. Só Deus. Para ajudar, para tomar com a mão direita, para fortalecer, para segurar, para trazer vitória. Só Deus. E eu quero motivar você, antes que o ano termine, talvez você está precisando orar, se agarrar a esse Deus, fazer uma semana de jejum, ainda dá tempo, fazer 40, eu acho que ainda dá 40 dias até o final do ano. A gente às vezes precisa com mais coragem dizer assim, eu vou orar por você. Porque às vezes a gente está tão, sei lá, como, que a gente, já viu crente dar de ombro? Então, já que não tem nada para fazer, vamos orar, né? Não, vamos orar! Nós temos um Deus maior que qualquer Deus, qualquer ídolo, de qualquer nação, de qualquer talibã, qualquer. E aí não é abaixar a cabeça e dizer assim, já que o talibã está aí, vamos orar. Não, vamos orar, porque o nosso Deus é maior. O nosso Deus fortalece, o nosso Deus ajuda, o nosso Deus segura com a mão direita vitoriosa. Mas Isaías não para por aí. O versículo 11, que vai desaguar no versículo 14 que nós lemos, nos conduz aí à terceira credencial. O Senhor, o seu Deus. Isaías junta o povo novamente e diz aos humilhados, aos constrangidos, aqueles que estão cercados por inimigos. Ele repete no versículo 13 o que ele tinha dito no versículo 4, eu sou o Senhor. Ele repete no versículo 13 o que ele havia dito no versículo 10, o seu Deus, que o segura pela mão direita e lhe diz, não tema, eu o ajudarei. O versículo 13 é um refrão do que a gente já leu, mas no versículo 14 ele diz assim, não tenha medo, ó verme Jacó. Nos nossos dias a gente poderia até usar vírus. Ó pequeno Israel.
Israel se achava grande demais. Israel se achava poderoso demais. E aí veio a Babilônia. Levou uma parte. E aí veio a Assíria, levou uma parte. E aí veio a Babilônia, levou outra parte. E aí veio a Pérsia, levou a Assíria, levou a Babilônia, levou o reino do sul, levou o reino do norte, acabou com Israel, acabou com o reino de Judá. O pequeno Israel. Talvez você também se sente pequeno. O próprio salmista diz: quem é o homem para que Deus se lembre? Quem somos nós no meio desse universo? No meio de quantos milhões de casos de Covid, quem somos nós? Pequenos. E aí acho legal quando o Aslan ruge. O leão da tribo de Judá diz assim: eu mesmo o ajudarei, declara o Senhor. Não vou mandar ninguém. Não vou enviar anjo nenhum. Não vou enviar Miguel, Gabriel. Eu mesmo. Mas eu sou tão pequeno. E ele nos apresenta a terceira credencial, seu Redentor. Quem somos nós? Quem somos nós? Para termos um Redentor chamado Jesus Cristo. Para termos um Redentor e olharmos para Ele e dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem somos nós para ter um Redentor chamado Filho do Homem, Filho de Deus? Quem somos nós? E aí só nos resta, como ouvimos aqui hoje já, nos render diante do Redentor. Não sei se você está lembrando da história de Ruth. Ruth chega sem esperança. Está saindo, né? Você está vendo algum bichinho assim, né? Você nem está vendo assim. Ruth chega com Noemi, amargurada, numa terra desconhecida. E talvez Ruth fale para Noemi assim: Noemi, quem sou eu? Noemi, a sogra, vira para ela e fala assim: quem somos nós? Eu saí daqui casada, com filhos, e agora eu volto, nós duas, quem somos nós? E aí aparece o Boaz, o Redentor, o resgatador, aquele que vai dar nova vida para Ruth, aquele que vai dar um neto para Noemi, aquele que vai trazer a ascendência do rei Davi, aquele que vai fazer com que Ruth, alguém que não era do povo, uma mulher desprezada, viúva, naquele contexto que poderia dizer assim: quem sou eu? Entra na genealogia do Filho de Deus. Porque só o Redentor pode fazer isso. Talvez você está aqui hoje pensando assim: quem sou eu? Quem é meu casamento? No interior a gente usa assim: quem sou eu na fila do pão? Você que vai fazer Enem, que já fez vestibular, a gente começa a olhar os cursos assim, já teve essa experiência? São 13 por vaga, 15 por vaga, 24 por vaga. O número de corte era
a nota de corte era 100, agora a nota de corte é 110, a nota de corte é 98. Quem sou eu? Você não precisa saber quem é você precisa saber quem é seu Redentor. Eu não queria que você saísse daqui hoje sabendo quem é você, não quero saber seu CPF. Se você quiser saber meu Pix, nós estamos aí. Mas eu não quero saber seu CPF. Eu quero que a gente saia daqui sabendo quem é o nosso Redentor. O Filho do homem, o Filho de Deus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que ainda pode resgatar alguma coisa perdida, ainda em 2021. E aí, Isaías termina para a quarta parte do capítulo 40, e ele diz assim, veja! E aí ele faz uma sequência de milagres, milagres agrícolas, milagres agrônomos. Ele fala do debulhador, ele fala de um novo e cortante com muitos dentes, ele fala de peneira, ele fala de vento. E aí ele diz assim no versículo 16, mas você se regozijará no Senhor, e no Santo de Israel se gloriará. O pobre, versículo 17, o pobre, o necessitado, buscam água. E ele faz uma outra adversativa e nos lembra do Adonai, e nos lembra do Senhor. Mas eu, o Senhor, lhe responderei. Nos lembra do Yahvé, o Deus de Israel, vai fazer milagres. Abrirei rios nas colinas, fontes nos vales, transformarei o deserto num lago, chão ressequido em mananciais. Porém no deserto, cedro, acácia, murta, oliveira, várias árvores, que não são árvores de deserto. Cipreste, hábito, pinheiro, milagres. Talvez você está aqui nessa noite, e antes que o ano termine, você precisa de um milagre. Talvez você não precisa de uma árvore no deserto. Talvez você não precisa de um rio na colina. Talvez não seja essa sua necessidade. Mas Isaías usa isso aqui para nos lembrar que o Santo de Israel faz milagres. Cantamos com as crianças, milagres que só Deus poderia fazer. Milagres que só Deus poderia fazer. Milagres que só o Santo de Israel. E agora nós vamos para o conjunto unitário. Só existe um santo em Israel. No versículo 16 diz, no santo de Israel. O versículo 16 não nos diz em um santo, não. O versículo 16 nos diz no santo de Israel. E o versículo 20 coroa essa parte do Salmo de Isaías 41, para que o povo veja e saiba, e todos vejam e saibam, que a mão do Adonai fez isso, que o Santo de Israel o criou. E essa é a quarta credencial divina, o Santo de Israel. O Senhor, o Deus da aliança, o Deus Todo-Poderoso, o Redentor, o Resgatador, que vai ao encontro do desprezado, do pequeno, do exilado, da viúva, da mulher sem filho. O Santo
de Israel. João Calvino, de novo ele apareceu hoje de manhã, ele vai dizer assim: a genuína santidade se encontra unicamente nele, o Santo de Israel. A genuína santidade se encontra unicamente nele, o Santo de Israel. Para que todos vejam, para que o povo veja e saiba, e todos vejam e saibam, que a mão do Senhor fez isso, que o Santo de Israel, o único, o genuíno Santo, fez isso e o criou. Talvez você já chegou à conclusão, eu já cheguei, nós já chegamos, que antes que o ano termine, nós precisamos de um milagre que só o Santo de Israel pode fazer. E sabe qual a nossa esperança? É que Ele faz, é que Ele está aqui, é que Ele ouve o nosso clamor, é que Ele pôs árvores, é que Ele plantou árvores no deserto, é que Ele colocou árvores no ermo, é que Ele abriu rios nas colinas estéreis, é que Ele abriu fontes nos vales, é que Ele transformou o deserto no lago. Lista infinita de milagres. E talvez você pode fazer a sua lista infinita de milagres que o Santo de Israel já fez. O Santo de Israel fez milagres aqui no Antigo Testamento. O Santo de Israel faz milagres nas nossas vidas. O Santo de Israel fará milagres antes que o ano termine. O Santo de Israel fará milagres antes que o ano termine. Essas são as credenciais apresentadas por Isaías. Antes do exílio, ele já apresentava livramento. Antes da vinda do Messias, ele já dizia quem era o Filho do Homem e o Filho de Deus. Antes que o ano termine, ele nos reapresenta. Último domingo do infindável agosto, Deus nos trouxe aqui para nos reapresentar quem Ele é, o que Ele faz. Ele é o Senhor, o Adonai, o Deus da aliança, do relacionamento. Ele é o Deus Todo-Poderoso, acima de todos os deuses, acima de qualquer ídolo, de qualquer religião. Ele é o Redentor, que dá nova vida ao desprezado, à desprezada. Ele é o Santo de Israel, que não se corrompe, que não se deixa subornar, mas faz milagres que só Ele pode e poderia fazer, para que o povo veja e saiba, e todos vejam e saibam, que a mão do Senhor fez isso, que o Santo de Israel o criou.